Creio que este é o momento de tocar o alarme. Creio que este é o momento de fazer com que os líderes no mundo compreendam que estamos à beira do precipício e estamos a movimentar-nos na direção errada. Vejamos a injustiça e a desigualdade na vacinação, com os problemas que isso causa na incapacidade de combater efetivamente o Covid-19. Vejamos que ainda não há um acordo em questões essenciais para garantir o êxito da COP26 e corremos o risco de uma catástrofe do ponto de vista climático. Vejamos os conflitos que se têm multiplicado nos últimos tempos, guerras, golpes de Estado, numa sensação de impunidade. É preciso que os líderes, especialmente os líderes das potências mais importantes, compreendam, acordem e compreendam que este é o momento de mudar de rumo e unir esforços para enfrentar os terríveis desafios que o planeta e nós, as mulheres e os homens, estamos a enfrentar. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Equipe Olívia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olívia Paiva. Equipe Olívia Paiva, há 30 anos a bem servir. Cocorico anuncia que tem uma nova esplanada onde pode saborear o franguinho à moda da casa. O Cocorico tem ainda uma grande variedade de carnes assadas. O Cocorico está sempre presente nos grandes momentos. Aqui em Carroceria Labaron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Labaron ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Papineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! Meia vitória para o primeiro-ministro canadiano, que garante a reeleição, mas não obtém a maioria parlamentar e será obrigado a formar novamente um governo minoritário. Segundo os resultados preliminares, o Partido Liberal de Justin Trudeau elege 158 deputados abaixo do limiar fatídico dos 170 assentos que lhe permitiriam governar confortavelmente.
Ainda assim, Trudeau diz ter obtido um mandato claro para guiar o Canadá através da pandemia em direção a dias melhores e garante que é exatamente isso que está pronto para fazer. A oposição conservadora discorda e lembra que o primeiro-ministro falhou no objetivo de conquistar a maioria parlamentar, razão que o tinha levado a convocar eleições antecipadas depois de 2 anos à frente de um executivo minoritário. O líder conservador Erin O'Toole frisou que há 5 semanas Trudeau pedia uma maioria, afirmando que não era possível trabalhar com um parlamento minoritário. E agora os canadianos não lhe deram o mandato maioritário que queria. But tonight, Canadians did not give Mr. Trudeau the majority mandate he wanted. Num país onde as coligações não fazem parte da cultura política, Trudeau deverá negociar o apoio de uma ou várias formações mais pequenas para poder governar de forma minoritária e o novo Partido Democrático de Esquerda é o aliado mais provável. Max? Jim. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Eu sou Augusto Fernandes. Queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171. Carlos Gouveia, fotógrafo, profissional em fotografia. De artistas, casamentos, batizados, comunhões, agentes de imobiliário e eventos corporativos. Carlos Gouveia, fotógrafo, oferece os seus serviços à comunidade. 514-992-4391.
Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá, o jornal português de maior circulação no Canadá. Olá a todos, hoje é dia de eleições no Canadá. Estamos em Brossard, no Breakfast Club, a acompanhar a noite eleitoral e de perto Alexandra Mendes com pessoas que estão curiosas em saber quem será de facto o grande vencedor. Por isso convido a ficar.
Juste 5 minutes de votre attention, s'il vous plaît. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire combien je suis euphorique. I am so happy that you all came through to help. Vous nous avez aidés, vous avez fait des kilomètres. Certains d'entre vous avaient parcouru cette circonscription d'une façon incroyable. You really went everywhere in this constituency and I'm very, very grateful. Merci à vous tous. Je regarde les jeunes qui se sont joints à nous. Ça me remplit le cœur de voir que vous avez mis votre espoir sur le Parti libéral du Canada. Merci beaucoup, beaucoup. Thank you for your trust. And let's hope. For 160, that 5 more go our way. It will be a stronger minority, but it will be a more comfortable minority to govern. Alors, je vais garder l'espoir qu'il y aura encore 5 circonscriptions qui vont pencher de notre côté. On se croise les doigts. Mais merci pour Brossard-Saint-Lambert, pour nous tous. 1000 merci. On a fait un travail exceptionnel dans cette circonscription. Je ne vous remercierai jamais assez. Thank you, thank you, thank you, and we'll party again when we celebrate the volunteers, okay? Thank you! Alexandra Mendes é reeleita de novo e irá continuar a sua missão no Parlamento canadiano. Vamos lhe dar os parabéns. Parabéns, Sra. Deputada. Muitíssimo obrigado a vós, ao Montreal Magazine, estão sempre presentes. É sempre um prazer ver-vos a celebrar comigo nestes momentos. Estou, obviamente, muito satisfeita, muito contente. É sempre um reconforto ver que os meus concidadãos mantêm a confiança em mim e que continuam a gostar do meu trabalho e a aprovar o meu trabalho. Portanto, estou muito, muito satisfeita, obviamente. Foi difícil estar a tentar perceber bem que os seus votos cresciam. É sempre um momento, enfim, embora a confiança esteja lá, como vos disse na última entrevista que fiz convosco, sem arrogância nenhuma. Portanto, quer dizer, obviamente até começar a ter a certeza que é verdade, que realmente ganhei, há uma certa angústia, umas quantas borboletas que se passeiam no estômago e obviamente, bom, há um certo, enfim, mas estou muito, muito satisfeita, foi maravilhoso e mesmo assim não foi tão longo como pensávamos que ia demorar mais tempo a saber, mas 1 hora e pouco, não foi mal. Vocês tiveram, a Alexandra teve 4.000 votos de avanço em relação ao Bloco, não é? Neste momento, pois, ainda vai a procissão na praça, porque ainda faltam muitas secções de voto a contar. Mas está bastante claro. Então, depois teremos a posse, não é? Que virá muito em breve, para quando? Para meados de outubro, não deve vir antes. Meados, fins de outubro, nunca deverá vir antes. Espantar-me-ia que viesse antes. Alexandra estava a contar com um governo minoritário ou nesta última semana, sobretudo, parecia-me bastante claro que ia ser um governo minoritário. Ainda estou com esperanças que cheguemos aos 160, é o meu número, mas penso que vai ser outro governo minoritário, mas reforçado, um governo reforçado e sobretudo de novo a confiança dos canadianos nos governos liberais, e é isso que fundamentalmente o Primeiro-Ministro queria verificar com os canadianos. Vamos continuar no progresso, vamos continuar naquilo que é preciso fazer para avançar, não só em relação à pandemia e às decisões necessárias para dar, enfim, um fim à pandemia, mas sobretudo para começar a mitigar os efeitos das mudanças climatéricas. É a maior urgência que nós temos neste momento. O que é que se vai fazer depois de uma noite eleitoral? Dormir. Porquê? Não se festeja? Não, tivemos a festejar aqui um bocado, mas obviamente que agora a primeira coisa que eu preciso é descansar um bocado. Fiz uma campanha muito física, porque, enfim, fiz muitas portas, muitos encontros com as pessoas, que me deu imenso prazer fazer, mas estou realmente um bocadinho cansada, a idade já não ajuda, a pessoa vai envelhecendo, não é? Mas gostava de, enfim, dormir. Na quarta-feira temos o local de campanha a desfazer e a arrumar e a levar as coisas todas para a armazenagem. Portanto, bom, ainda há um trabalho a fazer e na segunda-feira que vem a abrir as portas do escritório. Já temos
parabéns ao seu chefe. Ainda não tive ocasião para isso, não. Sim, absolutamente, com certeza. Ainda hoje, e possivelmente vou ter que ir a Montreal, ter com a equipa a Montreal. Então quer dizer que tem a resposta para a ambição, aquilo que queria continuar a levar aos cidadãos e dar por o melhor de um povo. Exatamente. De dar a representação desta circunscrição, deste círculo eleitoral na Câmara dos Comuns e continuar a servir os meus concidadãos como sempre servi, que é uma coisa que me enche de alegria verdadeiramente, realmente enche-me de alegria. Que gostaria de continuar a Alexandra Mendes como deputada? Qual era a missão que... O segredo. Um segredo, não quer contar para nós? Para já ainda não, ainda é um bocadinho prematuro, vamos ver como é que ficamos em termos de definição do Parlamento. Para a semana já vos poderei dizer melhor. Tá bom? Revelar. Os nossos sinceros parabéns. Muitíssimo obrigado. Nossa portuguesa. Alberto, Gabriel David, muitíssimo obrigado ao Montreal Magazine, agradeço-vos sempre a vossa presença. Bravo. Muito obrigado. É assim que terminamos este momento aqui em Brossard, em alegria também com a nossa portuguesa Alexandra Mendes, a deputada que irá continuar a sua missão no Parlamento canadiano. É assim que terminamos esta noite eleitoral, deste lado em Brossard, a Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Chef, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau! Merci, mes amis. Thank you all. You are sending us back to work with a clear mandate to get Canada through this pandemic and to the brighter days ahead. And my friends, that's exactly what we are ready to do. There are still votes to be counted, but what we've seen tonight is that millions of Canadians have chosen a progressive plan. Some have talked about division, but that's not what I see. That's not what I've seen these past weeks across the country. I see Canadians standing together in your determination to end this pandemic, together for real climate action, for $10 a day childcare, for homes that are in reach for middle-class families. For our shared journey on the path of reconciliation. As Canadians, you've elected parliamentarians to deliver on all this, and our team, our government, is ready. Quand je suis devenu Premier ministre il y a 6 ans, je ne pouvais pas savoir ce que l'avenir nous réservait. On ne savait pas que notre pays ferait face à la pandémie du siècle ou à une crise économique mondiale. Ce que je savais déjà, par contre, c'est qu'ensemble, les Canadiens sont capables de surmonter tous les obstacles. Et c'est exactement ce qu'on va continuer de faire. Je vous ai entendu. Ça ne vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection. Vous voulez qu'on se concentre sur le travail qu'on a à faire pour vous. I hear you when you say that you just want to get back to the things you love, not worry about this pandemic or about an election. That you just want to know that your members of Parliament of all stripes will have your back through this crisis and beyond. The moment we face demands real, important change. And you have given this Parliament and this government clear direction. Vous avez fait un choix. Vous avez donné aux parlementaires un mandat clair pour qu'on en finisse avec cette pandémie une bonne fois pour toutes et bâtir un meilleur avenir. Vous avez élu un gouvernement à Ottawa qui va se battre pour vous et qui va livrer pour vous à tous les jours. On vous entend. On vous entend quand vous dites que vous voulez
plus de places en garderie et un système de santé encore plus fort, du logement abordable et des bons emplois verts, de continuer d'avancer sur le chemin de la réconciliation, des investissements pour la classe moyenne et pour tous les gens qui travaillent fort pour en faire partie. Mes amis, je suis prêt à poursuivre le travail. Notre équipe est prête. Mais avant tout, ce soir, je veux prendre le temps de remercier quelques personnes. To the leaders of the other parties and their families, thank you for being part of this important moment. Political life isn't easy. This is a path you choose because you believe in serving those around you. Thank you for your service. To the Elections Canada staff and volunteers who signed up to be part of this democratic process and who will be working around the clock to count votes and tally results, thank you. This election has confirmed that our democracy and our institutions remain strong. And to my fellow Canadians, there is no greater honor than serving you and serving this country. If you voted for our party, thank you. Thank you for putting your trust in our team to keep moving forward for everyone. And if you did not vote for us, I want you to know that we will stand up for you and work for you every single day. Because no matter how you voted, just like no matter where you come from, what language you speak, the color of your skin, the way you pray, I hear you. I hear you when you say that we can only move forward if no one is left behind. Our shared future is built vote by vote, door by door, and above all, person by person. That's something I learned when I first ran in Papineau 12 years ago. Durant les 12 dernières années, en tant que député de Papineau, j'ai eu la chance de rencontrer tellement de gens de différents horizons. C'est un honneur pour moi de vous représenter. C'est avec vous que j'ai commencé cette belle aventure. Alors, merci pour votre confiance. Je vais continuer d'être là pour vous, mes chers amis de Papineau. There are a lot of people who've worked hard, very hard, to get here tonight. First off, my fellow Liberals, my friends, congratulations. Whether you're a candidate, staff, or volunteer, I know there have been a lot of late nights and early mornings. There have been tough days, but together, we've done something incredible. Bravo, mes amis. Et par-dessus tout, je veux remercier ma famille. I want to thank, as always, my mom, who's here tonight, who started going through election nights like this when she was a little girl, when my grandfather was running for Parliament in Vancouver North. But thank you, Mom, for always being there. Okay. Et Sophie, il y a 12 ans, quand on a pris la décision de s'impliquer ensemble en politique, c'est parce qu'on voulait défendre nos valeurs, parce qu'on voulait contribuer à bâtir un Canada plus fort. Et depuis tout le début, on l'a fait ensemble. Alors merci. Merci. Et à mes enfants, Xavier et Ella Grace et Adrien qui dort depuis plusieurs heures déjà, comme nous devrions tous.
On travaille fort pour vous bâtir un meilleur avenir pour votre génération et les générations futures. À chaque jour, vous me rappelez de ce travail important qu'on est en train de faire ensemble. Alors merci pour votre patience pendant que je dois faire cette job. Et merci pour les sacrifices que vous faites, tous les deux. We've all worked so hard over the last few weeks and over the last few years, and we have come so far. My friends, tonight I think of something Prime Minister Wilfrid Laurier said as his generation was at the dawn of a new century. He said, "Let them look to the past, but let them still more look to the future." Let us not forget the past and the dark days we have come through together, but let us still more look to the future and all that is still to come and all that we have still to build together. Let us feel the warmth of a new dawn, and above all, let us seize the promise of a brand new day. Merci mes amis. Thank you my friends. Merci tout le monde.